Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma live hoje, como sempre, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. A semana tem bastante pessoas aí que a gente vai conversar e aprender um pouquinho. E enquanto eu aguardo o pessoal entrar aí para a live, para curtir a live, é, eu queria dar um recadinho rápido aqui para você, principalmente se você estiver assistindo no YouTube essa live depois, que todas as lives são colocadas no YouTube depois de 24 horas, tá? Coloca, marca lá embaixo, ativa o sininho, curte o nosso canal aí, tá? Para que você possa seguir sempre quando a gente postar e ser avisado que a gente postou, tá? A live de ontem já está lá no YouTube, para quem perdeu, entra lá e assiste, tá bom? E o pessoal tá entrando, hoje a gente vai conversar com a Val, já vi que ela entrou aqui, então eu vou chamar ela aqui para a gente iniciar um bate-papo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela e ela tem umas coisas muito legais para contar pra gente. E a gente vai bater esse papo aí com ela. Enquanto o pessoal vai entrando aí pra live, vou chamar a Val aqui. Vai, sobe. Vem, Mel. Vem. E a galera tá ocupando o seu espaço. Oi, Val, Oi, tudo bem? tudo ótimo. Oh, que bom que você tá aqui, Feliz de viu? estar aqui. Adorei você ter aceitado o convite e poder ter essa oportunidade de conversar com você. A gente está tão longe, né? Mas tendo esse contato online aqui. Mas que bom que existe internet, né, para isso agora. Então, que legal. Gente, eu conheci a Val foi em Cunha, né? Numa Em São feira Paulo, no que festival. isso, no festival de cerâmica que tem em Cunha, que tem todos os anos lá que eles fazem. A Val estava lá, montou uma banca lá para vender suas peças e eu estava participando do evento e conheci o trabalho dela lá. E eu achei muito bacana o trabalho dela, muito legal. E lá a gente pôde conversar só um pouco, mas assim, fiquei encantado com o que ela fazia, com o trabalho que ela fazia na região dela, e eu achei muito bacana. E a gente estava conversando, eu falei, você não quer falar comigo, contar um pouquinho, mostrar para o pessoal como é que é o produto que você... a Mariana está aqui falando que foi ela que falou, mas é verdade, foi mesmo, ela tinha falado de É falar. verdade, tá, Mariana? E aí, como eu te falei, super agradeço de você estar aqui. Muito obrigado. O pessoal está entrando aí também para curtir a live. E como eu começo com todo mundo aí, eu queria já te perguntar logo de cara, como é que foi aí esse processo seu da cerâmica? Como é que você descobriu cerâmica? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, eu sou assistente social de formação, né? Antes de tudo. E aí, a empresa que eu trabalhei durante quase 10 anos, ela foi liquidada. E aí, a gente precisou dar um jeito de viver de alguma forma, né? E eu estava cansada já, de certa forma, do trabalho que estava desenvolvendo e resolvi começar a fazer o artesanato de uma forma geral, né? Só que aí o caminho foi me levando para um rumo bem interessante, porque eu comecei a assistir um trabalho de uma artista plástica chamada Beatriz Cominato, que trabalha com cerâmica plástica. Quando eu vi o trabalho dela, eu fiquei encantada. Eu já trabalhava com modelagem, mas modelagem de biscuit, né? Aquilo que todo mundo faz, bolo, brinde de aniversário e tal. E aí eu peguei, fui para São Paulo e fiz um curso com a Beatriz, né, de cerâmica plástica. Muito interessante. Eu desenvolvi um trabalho bem bacana no começo, né? Só que, embora o produto seja interessante, visualmente ele é muito interessante, fica um trabalho de primeiríssima qualidade, especialmente o dela, que já é o único livro, inclusive, publicado dela sobre cerâmica plástica. E Legal. aí, aqui eu tive um problema, porque assim, o paraense ele gosta de coisa regional. Eu estava trazendo uma matéria-prima importada para poder trabalhar. Isso não foi interessante, inclusive para o nosso estado, né? Para a própria secretaria. Eu perdi oportunidades em feira, porque meu produto não era regional. E aí eu fiquei, falei, poxa, eu não posso perder para o material, né? Eu estou fazendo um trabalho muito bacana, mas eu estou trabalhando com uma cerâmica plástica, então eu preciso realmente
buscar o que eu tenho na minha região, o que eu posso adaptar para fazer, o que eu estou fazendo na plástica, fazendo no barro, né? E aí, essa Olaria do Espanhol, que é a minha grande parceira, né, nessa história toda, há muitos anos atrás, quase 15, 16 anos mais ou menos atrás, eu já comprava material deles, porque como eu comecei a dar aula depois que a empresa que eu trabalhei faliu, comecei a dar aula de técnica de pintura e tal, eu comprava as peças da Olaria do Espanhol, para poder fazer minhas aulas, né? E eu estava assim, há anos que eu não aparecia na olaria. Aí, um belo dia, um casal de amigos que veio do interior da Paraíba me pediu para levá-los em Quaraci para comprar uns brindes. E Quaraci é um distrito aqui de Belém, que é um polo produtivo da cerâmica, por sinal. Um grande polo. E aí a gente foi na Olaria do Espanhol, claro, né? Já que eu conheci e tudo. Quando eu cheguei lá, o mestre Ciro Croeiros, que está me assistindo aí, ele não me deixa mentir. Eu cheguei lá, né? E conversa, ele disse assim, aí, Val, como é que você está trabalhando? Estou trabalhando com a cerâmica plástica. Ele disse, poxa, a gente tem o barro aqui, por que você está fazendo no plástico, podendo fazer no barro? Eu falei, mestre, eu não tenho intimidade nenhuma com o barro. Ele disse, porque não quer. Então, a porta da minha casa está aberta para você, a hora que quiser. E aí tudo começou. Agora, sim, Barbosa, foi super interessante porque foi tudo num curto espaço de tempo. Tipo assim, junho de 2017 eu cheguei na olaria e quando foi em agosto, a UF, a Universidade Federal Fluminense, junto com a oh meu Deus, como é que é o nome do órgão? Esqueci agora. Eles têm um projeto chamado Territórios da Arte. E eles vieram para Belém com esse projeto e me descobriram dentro da olaria fazendo esse trabalho e me convidaram para ir para o Rio de Janeiro fazer uma oficina dentro da... Isso foi em agosto já, olha só, comecei em junho. Quando foi em agosto, eu totalmente insegura. Eu digo, gente, o que eu vou fazer no Rio de Janeiro ministrar uma oficina? Desesperada, né? Aí eu sei o que eu estou fazendo, né? Então vamos lá e vamos mostrar o que a gente sabe. Acho que quem vai para a oficina vai saber menos do que eu imaginava assim, né? Então vamos lá. E aí fui para o Rio de Janeiro, ministrei a oficina, fiz umas feiras lá maravilhosas. Aí entrou um grande amigo na história, que é o Edgar Bessa, que conhecia a Keiko Mayama, que é uma outra ceramista lá de Itaipu, do Rio de Janeiro. E assim as coisas foram acontecendo. Do Rio, eu já fui para a casa da Keiko, já conheci a Keiko, já vi meu trabalho, ficou super interessada. Aí já fui no ateliê em Friburgo, da Marisa Poiares também, que, nossa, que mulher também maravilhosa. Legal. E aí foi assim, isso em 2017, né? Aí vim embora para Belém, morta de feliz, né? Caramba, eu fiz um trabalho bem legal, vendi tudo que eu levei. Que bom! Lá na UF tinha uns eventos, tinha a Feira da Interculturalidade. Cara, eu vendi assim, tipo, R$ 1.000, R$ 1.500 num dia. Para mim isso aqui era glória, né? Fiquei muito feliz. Que bom. Aí tá, voltei para Belém, continuei meu trabalho. Aí teve a segunda versão do Territórios da Arte, né? Aí eu peguei, caramba, vou de novo, né? Tudo certo. Organizei tudo direitinho. Foi quando coincidiu as datas do Festival de Cunha, né, de cerâmica, com a data do Território da Arte na UF. Então, deu para conciliar direitinho. Eu fui de Belém para o Rio de Janeiro, peguei um carro junto com esse amigo Edgar Bessa e a esposa, fui embora para Cunha com a cara e a coragem, assim, tipo assim, o pessoal ria quando chegava na minha mesa, que dizia assim, cara, essa menina de Belém do Pará, que ela veio fazer aqui? Foi quando eu conheci, foi isso. Eu falei, nossa, como que ela veio bater aqui, né? Foi muito engraçado, porque vários, assim, ceramistas chegavam comigo, quando olhava a placa na minha mesa, e você, de Belém, como assim? Eu falei, pois é, de Belém, né? Vim mostrar o que eu faço e ver o que vocês fazem aqui. Que legal. Conclusão. Aí fiquei, o quê? Mais de 5 dias em Cunha, porque eu fui conhecer todos aqueles ateliês maravilhosos ali. Nossa, Silvana, Marielle me deu uma ajuda grande, me levou em tudo que
foi lugar junto com o Edgar. Foi muito bacana. Aí, de Cunha, voltei para o Rio e fui para o ateliê da Keiko. A Keiko ia fazer 30 anos de ceramista. E ela ia fazer uma exposição no Centro Cultural dos Correios. E me fez uma proposta. Fica comigo, Val, me ajuda na produção e eu te ensino tudo que eu puder nesse interim. Sobre esmaltação, que era a minha curiosidade, né? Eu só faço biscoito. Aí eu falei, caramba, eu vou aprender a esmaltar, né? Pô, né? Fiquei parada, fiquei um mês lá com a Keiko. Nossa, foi uma felicidade tanta, assim, de novo. Fiz o Territórios da Arte, né? Antes um pouquinho da Keiko. Participei de novo do Territórios da Arte. Funarte, me lembrei o nome, me perdoe. Da Fundação Nacional de Arte, junto com a UF, que promovia esse evento, né? E aí foi isso. Eu acabei da Keiko, assim, meus... Sabe aquela coisa assim? Cara, é muita informação. E num espaço de tempo eu precisei absorver o que eu podia ali para chegar em Belém. Só que assim, a minha frustração. Cheguei em Belém, não tenho forno para alta temperatura, né? Continuo fazendo exatamente o que eu vinha fazendo por enquanto. Não tem como fugir disso. Isso que é falar pro pessoal para a gente entender. A Mariana achou o colar. O que você tinha pedido para ela estar usando o colar, mostrar o colar que ela comprou no dia da feira. Mas a Mariana não gosta de aparecer, mas está aqui guardadinho o colar. E eu trouxe, né? O que acontece é o seguinte, né? O que eu achei muito legal no seu processo, que a gente vai falar um pouquinho aqui para o pessoal entender um pouquinho do seu processo, do projeto, né? E também sobre as olarias aí da sua região. Sabe por quê? Porque, assim, ontem a gente estava conversando com o Tasto, vem conversando com outras pessoas, a gente vai falar sobre isso também, que a cerâmica ela tem uma vertente muito grande, né? Ela não se limita a uma coisa só, pelo contrário, é infinita as possibilidades de aprendizado e tudo, né? E eu acho que isso é legal, porque existem pessoas, o tempo todo, quando eu tenho, principalmente quando tenho acesso assim, às redes sociais, essas coisas assim, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Vem aqui, mas eu quero começar a fazer cerâmica, por onde eu começo? Como que eu começo? Brasil ainda tem algumas dificuldades. Por exemplo, se você quiser fazer uma cerâmica esmaltada, de alta temperatura, principalmente utilitário, esse tipo de coisa, começa a ficar mais caro, mais difícil, mais pesado, porque, sim, é um produto caro, como a gente estava discutindo ontem, para você começar. Mas existem outras maneiras e outras vertentes também que dá para você começar e usar também o que o próprio Brasil oferece, né? Que a gente desconhece muitas vezes. Eu falo que muitos ceramistas não conhecem essa cultura do Brasil que tem de cerâmica também e aproveitar isso para transformar, que eu acho que foi muito isso que você fez, né? Foi uma adaptação, uma transformação trazendo para o seu universo. Eu não sei, depois você me fala se o pessoal daí já conhecia esse tipo de trabalho que você estava fazendo ou você que introduziu para eles. Então, isso que é interessante. E aí eu começo te perguntando que é o seguinte. A volta lá no Belém do Pará, né? Você falou que tem uma região aí próxima a você que tem bastante olarias, né? De cerâmica. É bem pertinho, 10 minutinhos da minha casa. É um distrito de Belém. E aí eu estava vendo algumas fotos lá do seu Instagram, umas coisas assim, e a gente conversou um pouquinho antes. Aí, para quem desconhece, essas olarias, principalmente o pessoal que trabalha principalmente com uma cerâmica de baixa temperatura, né? Queimado de uma forma mais simples, produz vasos, decoração, esse tipo de coisa, né? E tem os oleiros, né? Que são, assim, pessoas que vão aprendendo e produzindo peças de muita habilidade, muito tempo. Então, essa que é a parte interessante. Conta pra gente como que você faz, você conseguiu esse material seu, a sua matéria-prima, da onde que ela vem, fala um pouquinho sobre esse processo, pra gente entender, que eu achei isso fantástico. Então, quando eu voltei para a olaria, que o mestre disse assim, a casa é sua, né? Abriu as portas. Foi interessante porque ele me deu uma barra de argila vinda do rio, só porque assim, o barreiro colhe, né, a argila no rio, vem para um lugar que eles fazem a limpeza numa maromba, tira o excesso das raízes e isso depois vai para as olarias.
umas barras assim, grandes. O mestre me deu um pedaço dessa barra e disse, toma, aí me deu uma peneira gigante para eu peneirar aquilo ali, né? Eu fiquei com os dedos assados de tanto peneirar argila. Eu falei, cara, isso é muito trabalhoso. Imagina, a argila, a plástica, ela já vem na cor, tudo bonitinho, eu só amaciava e modelava as peças no forno tradicional de casa, queimava a 150 graus e estava pronta a peça praticamente. E eu tinha que peneirar toda aquela argila, eu fiquei, nossa, isso é muito trabalhoso, não sei se eu vou conseguir. No primeiro momento eu fiquei meio assustada, assim, né? Só que, assim, isso ele me fez fazer para conhecer o processo, né? De limpeza e tudo. Sim. Só que no decorrer do meu trabalho lá, ele me apresentou uma matéria-prima que a gente lá, na linguagem dos oleiros, chama-se lamugem. Título, inclusive, de um projeto que a gente ganhou um prêmio aqui em Belém pela Secretaria, né, pela Fundação do É, Estado. depois Muito você bacana. conta pra gente, que eu achei muito legal. Depois a gente vai, eu Então, quero ouvir aí sobre o o projeto. lamugem, ele nada mais é que o excesso da mão do oleiro, né? É uma argila que já vinha para as minhas mãos, só para decantar, tirar a umidade dela. Ela já vem limpíssima, sem uma pedra, sem uma raiz, e sem eu precisar fazer todo aquele processo inicial que ele me fez fazer, né? De Sim, peneirar, ele, minerar. assim, o Lamugem ele veio só para agregar em todo o meu trabalho, porque eu digo assim que o fato de ser uma argila totalmente natural, vinda de um rio, passa pela uma maromba, depois volta para a mão do oleiro para aquele trabalho, depois vem para mim. Então, assim, eu digo que tem mais do que visual nessa matéria-prima. Quando a peça fica pronta, ela tem uma energia, vem impregnada de uma energia muito grande, porque é uma coisa, não é industrializada, né? Diferente Sim, da argila que muitos usam. Aqui não tem a cultura dos ateliês, e sim das olarias, né? Você tá? não encontra ateliê, você encontra muita olaria. Ateliê que eu digo de cerâmica, né? Sim. Aí a gente só trabalha com essa natural. Eu trabalho, além desse lamugem, eu trabalho com uma argila que vem da Ilha do Marajó, que é um outro lugar aqui que tem uma argila maravilhosa, branquinha, sabe? Que você faz coisas bem legais com engobe. Usam, inclusive, muita tinta natural. Assim, são raríssimas as pessoas que eu conheço que trabalham com esmaltação. Em Iporaci, se eu conheço duas pessoas que fazem isso, é muito. É. Porque até tem forno de alta temperatura, né? Mas trabalham muito pouco, até por conta da cultura não ser, Sim, né? Muito. exatamente. Só para o pessoal entender que fizeram uma pergunta ali, gente, que eu quis dizer, baixa temperatura, né? Só para o pessoal situar aí, eu sei que tem muita gente que está acompanhando que é ceramista, tem outras pessoas que não são ceramistas, porque assim, gente, você pegou o barro, a argila, né? Igual eles tiram aí na região dela, igual ela falou, depois ela vai contar um pouquinho do processo que eles fazem para tirar, que eu achei muito legal, e ela vai contar um pouquinho da história também da associação aí das cerâmicas, aí o que está acontecendo muito com elas também. Porque assim, o que acontece? Você tira esse barro, eles usam para preparar, e eles fazem as suas peças, os seus potes, ou o que sejam, e eles queimam de uma forma que a gente chama de baixa temperatura, que chega numa temperatura bem menor, né? Por questão do forno que ele está utilizando, que é um forno mais simples, muitas vezes. Isso muda de região para região, mas a região que eu conheço aqui, o pessoal constrói forno com o próprio tijolo, tijolinho comum e tal. Então chega numa temperatura bem mais. Eu até tenho uma peça de uma ceramista aqui que ela pintou, até deixar ela aqui em cima, que a Mariana comprou, que é uma temperatura bem. Porque a pessoa perguntou, mas baixa temperatura é igual a mais barato? Não confunda baixo esmalte com baixa temperatura. Existe uma relação diferente quanto a isso. Então, esses trabalhos, para você não esmaltar, né, uma peça esmaltada assim, aí para ir para o esmalte precisa de um outro processo de queima, tudo mais. Então, é uma cerâmica, vamos dizer assim, que aqui no Brasil é indígena, muitas vezes era feito nesse processo, é uma cerâmica mais primitiva. Lógico que esse é o encanto. E aí, o que a Val fez? Dentro desse ateliê, se você for num ateliê desse, é fantástico, né? Você vê os tornos deles trabalhando, assim, eles mesmos que fazem seus tornos, não tem aquela coisa de torno elétrico. Eu acho que foi você que levou um torno para lá elétrico, né? Não, imagina!
E tem, assim, não são muitas, né? Acho que tem o torno elétrico mais... Aquele torno que você estava fazendo na feira lá do evento, do que era um torno daqui de São Paulo, né? Fátima, daquele que você É, fez a demonstração isso. de cunha, nós compramos dois daqueles na época, né? Então, Mas a olaria, independente deles, esses dois, por incrível que sim. pareça, a gente usa para trabalhar, a gente usa só para fazer o projeto, né, de vivência. A gente não usa no dia a dia, os oleiros usam aqueles de roda mesmo, de pé e Isso, tal. Mas só que isso. tem olaria aí, Coraci, que também tem um torno elétrico, mas ainda mesmo assim é rústico, não é esse Sim, industrializado. elétrico que eu digo não é questão da coisa, é que eu acho que eu me expressei mal, é que esse torno mais moderno que a gente fez para facilitar o trabalho, eles constroem um torno, lógico que foi evoluindo, depois eles Isso, colocaram eletricidade, motor para facilitar o processo, né? Não é uma questão exatamente. não é a questão do elétrico em si, mas esse é um torno feito por eles, muitas vezes, eles mesmos têm uma pessoa que produz esse torno, né? E o que a Val fez foi pegar a lama, para quem não conhece, como é que chama aí na região mesmo que você falou? Sim. Lamugem. É essa lama que sai da mão, né? Que a gente vai trabalhando, vai limpando a mão lá no balde lá e vai saindo. Quem trabalha muito sabe, fica com o potão cheio lá, que é um monte daquilo lá. E é uma lama super fininha, né? Super delicada. E aí foi Mas essa ele lama. lembra a granulometria dela, né? E aí Isso. lá na olaria tem uma pessoa exclusiva lá que tudo que sai da mão dele vem para mim, né? Que chama Bardal, que é um dos oleiros assim que eu amo, porque é uma figurinha, ele tem todo o cuidado de tirar, de colocar numa caixinha no chão batido para poder tirar a umidade, sabe? Depois embala para me devolver. Então assim, é um carinho muito especial, sabe? Isso é legal. E aí, com essa Lamute, você desenvolveu a parte do seu trabalho, né? E aí, conta para o pessoal Uhum. mais ou menos como é que é o processo, só para as pessoas entenderem até onde você queima as suas peças aí. Pois é, a olaria do espanhol, ela tem um forno ainda mega tradicional, uma olaria centenária, tem 117 anos, né? Hoje a Sim, administração está na mão da terceira geração, né? E tenho assim, eles feito. procuram manter isso, né? Até por conta da história, para não se perder. E o forno é aqueles fornos de caieira ainda, de chão mesmo, aberto, com tijolo, cobre com cacos, depois que você consegue encher todo o forno, cobre com cacos de telha o resto de peças que foram quebradas, né? Então lá ele faz uma queima boa. Eu a considero boa porque dá resistência à minha peça. Sim, super. Ele chega, o menor grau que ele queima é tipo assim, 860 graus, quando ele queima bacias para não empenar. A nossa argila ela tem uma peculiaridade, se submeter a uma temperatura muito alta, ela corre o risco de empenar. Então, o que ele faz? Ele, quando está queimando coisas que ele sabe que corre esse risco, ele vai devagarzinho, né? E vai chegar a essa média de Experiência de 860, mais 870 graus. de 100 anos aí Mas porque passando. queima. Oi? A experiência de mais de 100 anos passando aí, né, Verdade. de aprendizagem. Quando ele queima pote, coisas assim mais utilitárias, pote, filtro, ele já vai lá em cima. Aí a gente já conseguiu chegar a 960 graus, que é uma temperatura muito boa. E eu amo quando chega, né, nesse nível aí, porque as pedras a gente diz que fica tirentante, a gente faz aquele barulhinho assim, chega e fica lindo, né? Então, assim, é esse processo, né? E a gente vai trabalhando com o que tem, porque eu não tenho forno de alta temperatura. E é o recurso que a gente tem aqui em mãos. Então, agora as peças, depois de prontas, ficam muito bacanas. E o cuidado, ele é É, essencial, né? aí já entra a questão do processo seu, né? O design, de criação, de desenvolvimento das peças, né? Isso aí já é uma criatividade que a pessoa, você vai lançando, por exemplo, agora eu vi que você está com coleções, né? Você vai desenvolvendo esse processo de criação das peças, né? Mas o que eu achei fantástico foi isso. Ela achou um meio para aproveitar vamos dizer assim, um subproduto lá que saía e aproveitar da região também o que a região oferecia para ela para poder fazer as suas peças e fazer muito bem feitas. E quem tiver a oportunidade que não olhou depois, entra lá no Instagram da Val, vê as pecinhas dela e ela faz um trabalho muito, muito legal.
né? Na montagem, na construção, no design, nos desenhos, eu achei muito bacana. E também dando essa característica aí para o produto regional, né? Também você traz um pouco desse aspecto que eu acho muito legal. E fora isso, tem a questão das olarias, né? Que você também fez um projeto. Fala um pouquinho desse projeto que você fez, que eu achei muito bacana. Então, o Lamugem, ele surgiu exatamente da necessidade da gente tentar mostrar para o próprio paraense que existe uma cultura milenar que precisa ser resguardada, né? Que precisa ser, como é que eu posso dizer, não deixar que ela se perca, porque a gente tem visto pela história que as olarias elas eram um número muito superior que hoje. Tipo aqui, 10, 20 anos atrás, tinham 200 olarias. Eu não sei exatamente o número, tá? Mas assim, pelo que a gente ouve, né, das pessoas, enfim, hoje tem, tipo, menos que 50% do que existia 10 anos atrás, vamos dizer assim, né? Então, por que que está se perdendo, né? Por que que estão acabando com as olarias? Os motivos eles são os mais diversos, né? Um deles é a falta de sucessores. Os mestres estão ficando velhinhos, aqueles que estão lá, né? Ou já morreram alguns, né? Outros estão aí, mas estão já na iminência de parar de trabalhar. E os filhos, os netos, enfim, a família não querem dar continuidade, porque às vezes não vê o sucesso do pai, não vê a, né, o progredir dele naquilo, não vê a valorização daquele trabalho. Então, os filhos vão procurar estudar, ser advogado, médico, professor, o que for, menos oleiro. Né? E aí a gente tem visto muito isso. E aí o projeto ele veio com essa intenção de mostrar para a comunidade como toda belemense, né, que existe um polo produtivo ainda, que precisa ser resgatado, precisa ser divulgado para o mundo que existe aquela cultura lá, e que a gente não pode deixar desaparecer. Então, a gente quer despertar no outro a vontade de ir lá para dentro do polo, sabe, para vivenciar um pouco aquilo ali, de repente despertar o interesse em alguém. Eu fui uma que fui despertada de certa forma. Tem um outro rapaz também, André, que fez um estágio lá dentro, se formou em artes plásticas, fez um estágio dentro da olaria e hoje está lá produzindo. Então, se em um universo de 100 pessoas a gente conseguir um que dê continuidade àquilo ali, a gente não vai perder essa história, né? Não vai deixar com que Sim, isso se perca. É muito triste. E aí o projeto ele teve todo esse desenrolar, né? A gente levou a comunidade para dentro da olaria. Na ocasião, nós fizemos o lançamento de uma coleção que tinha um nome as peças, porque cada uma tinha um conceito baseado nesse meu 1 ano de vivência dentro da olaria. Foi bem interessante mesmo. A gente ganhou um prêmio de R$ 18.000 em função do projeto, na ocasião, foi 2018 isso. Que e aí a legal. gente fez o desdobramento disso. Agora, em 2019, 2020, a gente começou com um projeto chamado Vivenciar no Torno, porque já é uma outra pegada, já é você pegando a mão na massa mesmo, né? A gente leva a galera, faz cada um para um lado, a gente tem os instrutores que ficam ali ensinando como é, como não é, e isso vai despertando, sim, o interesse nas pessoas. A gente tem mãe de jovens, adolescentes que já estão comprando torno para o filho, sabe? Isso é bem Que bacana. legal. Não, sensacional. Acho que isso é um resgate, né? E também é incentivando o pessoal a trabalhar, a produzir, ter uma profissão, a ter né, um incentivo. E eu acho que é isso. A cerâmica está crescendo bastante, né? A gente tem busca de pessoas por aprender, mas assim, principalmente assim nos grandes centros, né? Porque, igual uma pessoa perguntou aí do processo, as peças suas são queimadas nessa temperatura, igual você falou, no máximo se você conseguir chegar a 900 graus, mas você não faz a esmaltação porque você não tem, é uma queima só, né? Então é uma monoqueima, né? Aí você faz uma decoração diferenciada nessas peças que para você chegar a alguns resultados, né? Isso eu acho que é assim, né? Você se adaptou às necessidades aí que você tinha e foi criando um método. Isso que eu acho legal. Eu acho que esse incentivar tem que mostrar o processo
e ainda você tem que mostrar também para as pessoas, porque não é fácil. Você mesmo está no meio, você sabe que para vender o produto, né? Depois para você buscar conhecimento, tudo isso. Então, acho que isso tem que ter sempre a ajuda de alguém, ou para quem está começando, e esses projetos é muito legal. É. A Mariana está querendo saber como é que é o seu processo das peças que você faz de pintura e coisas. Conta aí pra gente um pouquinho. Então, eu uso Você tem basicamente. alguma aí com você? Eu tenho, na verdade, eu não trouxe aqui Tá agora. Eu bom. pensei em daqui a pouquinho virar A a hora que você tela for e usar. mostrar para vocês algumas peças. Daqui a pouquinho a gente faz isso, só para eu Tá bom. concluir um pouquinho dessa Vai lá. parte, em relação à pintura, né? É, eu uso um pouco, não uso muito, na verdade, o engobe, né? Lá nessa ilha do Marajó, tem uma comunidade lá, chama-se Pacoval, o nome da comunidade, e tem uma cooperativa de pessoas lá que, especialmente mulheres, que extraem a tinta da pedra. Muito interessante o trabalho. E, inclusive, não sei se você... Vou virar só um pouquinho aqui. Tá Pode. vendo essa peça aqui? Sim. Ela é uma moringa de percussão. Essa peça foi feita por um ceramista de lá, o Ronaldo Guedes, né? Isso é toda com engobe de pedra, tirado de pedra. Muito interessante o trabalho. E Muito quando eu legal. estive lá com eles numa ocasião, eu tive a oportunidade de vivenciar um pouquinho isso tudo. Eles me deram um pouquinho de cada cor dos engobes dele. Então eu venho e começo a adaptar e fazer nas minhas também. Então, uma das coisas é o engobe, né? E a outra é uma tinta que acho que ninguém nem gosta dela, né? Mas eu particularmente amo, que é o Vitro 150. Ele vai ao forno, mas vai a 150 graus. É só para fixar a tinta na argila, na cerâmica. Então, assim, É. são essas duas tintas basicamente. E também ainda tem um pouquinho do envelhecimento. Eu gosto muito de envelhecer as peças. Trabalho com um betume à base d'água, né? Não leva Legal. solvente. E também aqui na minha região tem umas coisas assim, interessantes, tipo o genipapo, acho que ele também tem, não sei. Ele tem uma Sim. tintura que também é extraída, então a gente consegue envelhecer Uhum. também com o genipapo. Tem uma coisa aqui chamada kumatê, que é uma coisa também, uma resina que é extraído de uma planta que chama cuieira, que faz as nossas cuias de tacacá e tal. Então, tem aquela cor negra que dá na cuia, a gente consegue fazer um processo também de mergulho da peça nela e oxida. É um negócio interessante. E ela fica negra, fica bem Isso é interessante legal. também. Então, assim, são recursos mais naturais Sim. possíveis, né? Com exceção do Vitro 150, a maioria das coisas são super naturais. Eu acho assim, né? Como você falou assim, Também a busca para acabamento. então, o que acontece é assim, né? Você está usando para dar um resultado nas suas peças para a finalidade do seu trabalho, né? O que a gente tem que quebrar a cabeça aqui, que é para fazer um esmalte, para pintar e coisa assim, você está usando aí na sua região que você tem para você dar um acabamento, uma finalização nas peças que você produziu. Principalmente você vai lá, modelou, fez uma pecinha, uma bijuteria ou o que seja, e aí você dá uma finalização. Eu acho assim, as pessoas... Existem muitas vertentes, né? As pessoas não precisam olhar. Eu falo assim, tem gente que gosta de falar, eu uso isso, mas tem gente que não gosta. Tudo bem. O processo de esmaltação, gente, é complexo demais, é bem mais difícil, é difícil de introduzir, né? A gente ouviu as palestras do Pimenta, a gente viu como é que foi milhares e milhares de anos. Então, existe essa A dificuldade. Claire, com as pecinhas dela que eu amo. Então, Eu assisti o vídeo dela, nossa, aquela isso gaveta dela, eu queria uma para mim. é, então, é muito legal. Talvez. Queria só uma gavetinha daquela para mim. Por isso que eu quis te trazer O aqui, dela, exatamente comprei o livro dela. para mostrar isso para o pessoal, que existe opção de você fazer cerâmica de uma maneira que você possa usar aquilo que você tem à sua mão, né? Igual o pessoal aí da ilha de Marajoara, né, das peças, que faz um trabalho fantástico de desenho, de criação.
e usando o que tem na região. Então, o pessoal, muitas vezes a gente se limita a pensar lá na frente, mas eu preciso ter um forno grande, eu preciso queimar 1.200 graus, 1.300 graus. Sim, se você quiser fazer uma peça utilitária, uma coisa assim, mas se você quiser uma outra coisa, é interessante isso. Agora me fala só uma coisa. Por que você começou a fazer as pecinhas de bijuteria? Você viu isso como uma alternativa, um começo? Por que surgiu isso? Então, é como eu comentei há pouco com Sim, você sobre a Beatriz Cominato, né? Eu sim. particularmente, sou fã de colar, assim, eu uso, eu posso não ter um brinco, uma pulseira, um anel, mas eu preciso ter um colar no pescoço, então eu É, gosto muito, né? E eu nunca consegui, às vezes, comprar coisas do meu gosto e tal, então, tanto que tudo que eu faço, às vezes o pessoal briga comigo, credo, Val, você não põe cor nas tuas peças, não sei o quê. Eu gosto do nude, então eu acabo fazendo coisas muito nude, muito parecidas com o que eu gosto, né? Embora eu tente fazer algumas coisas coloridas, mas acabo no final indo para o nude, não tem jeito. Eu isso queria é fazer só bacana. um Fala. parêntese, Barbosa, com relação assim, aos processos, né? Cada povo, cada comunidade, ele vai Sim. desenvolvendo, é muito interessante. No Pacoval, como eu te falei, elas tiram tinta das pedras para poder desenvolver o trabalho de grafismo nas peças, que são maravilhosas. Precisa conhecer. Se você puder depois seguir a Arte Mangue, é muito bacana o trabalho deles. E muito próximo, em Soure, que é na mesma ilha, tem a ONG, o Instituto Mãos Caruanas, que também trabalha de uma maneira mega rústica e que também desenvolve trabalhos assim maravilhosos, maravilhosos. Aí a técnica deles já é diferente. Eles já trabalham com grafismo fino, aquela coisa bem tradicional, porém numa pegada mais moderna. Ela usa um tipo de resina que você olhando, você jura que é um esmalte Desmontação. perfeita a peça, sabe? E aí, assim, cada um vai fazendo aquilo de acordo com o público que você atende, os recursos que você tem, né, à disposição, e aí a coisa foi, eu acho que é por aí, né, o caminho. Não, sem Eu dúvida, uso sem muita dúvida. semente, muita madeira para agregar, né? Eu não uso só a cerâmica, eu uso Sim. semente, por isso que é biojoias. Uso muita Isso. semente, muita madeira, coco, casca de coco, essas coisas. Aí já a composição das suas peças, né? Você já usa esses materiais para compor o resultado que você quer final, né? Isso é muito bacana. O pessoal perguntou sobre esse negócio de tirar o engobe da pedra, né? Mas não sei se você acompanhou esse processo, se dá para explicar para o pessoal, porque eles ficaram com essa. Não, eu não acompanhei. Essas É, mulheres, elas fazem isso, tipo, elas escolhem uma determinada semana e se juntam e vão fazer isso. É um trabalho bem minucioso. E na semana que eu estive na ilha, eles não colheram. Aí eu tive a oportunidade só de manusear, né, junto com elas, usei e trouxe um pouquinho de cada cor. E aí depois eu vou até mostrar algumas coisas que eu fiz com esses engobes, bem bacana, cara. Assim, eu ainda legal. sou muito amadora, né, Barbosa? Com tudo isso, eu vou Não, experimentando mas tudo. Não, mas eu acho que não é por isso, não é questão de você, de amador, de estar começando. Eu acho que essa é a parte divertida, é um negócio que você vai evoluir. Se você gostou, né? Como a gente disse, o bichinho da cerâmica te pegou e você for Ah, me pegou muito. né? Então você vai, aí é conhecimento, é isso que você vivenciou um ateliê, você viu isso, mas é um começo, acho que isso que é a parte legal da coisa, né? A gente trouxe aqui pessoas com 30 anos de experiência, outros com não sei o que de experiência, mas isso é um processo, né, de aprendizagem até você chegar lá, e muitas vezes é difícil até a pessoa se identificar com alguma coisa logo de cara, ela experimenta um monte de coisas para depois se identificar. Então, assim, é um processo. O que eu achei super legal no seu processo foi isso. Você adaptar uma coisa que você tinha na sua mão e além disso, né? Criar um projeto, fazer um trabalho junto, mostrar para as pessoas, procurar conhecimento. Eu sei que isso não é acessível para todo mundo. Não é uma questão, né? Eu vivenciei isso na minha cidade. Minha cidade tinha cerâmica,
mas não era acessível para toda a cidade, e muitas vezes até as pessoas de lá não conheciam a própria cerâmica que tinha. Isso demorou muito Aqui tempo para... isso, sabia? A gente se surpreende com pessoas de Belém que chegam na olaria para o projeto para vivenciar, né, o torno, e diz assim, eu nunca entrei numa olaria. Você imagina, aqui nós temos assim uma infinidade de olarias ali à disposição aberta para a hora que você chegar, sabe, e conhecer o trabalho que ele desenvolve, e você Então, escutar isso de um paraense que nunca entrou numa olaria, eu de fato me surpreendo, mas enfim, às vezes até por falta de conhecimento e dessa informação, né, que não chega. E aí o projeto ele é um dos viés, né, fazer com que o povo descubra que existe esse polo produtivo ali em atividade que precisa de socorro, porque isso, senão isso. tem coisa que a gente vai só ouvir falar, né? Ah, e Coraci tinham 200 olarias há 30 anos atrás. Isso é triste. Então, isso também um resgate disso aí, né? Porque da cultura, do trabalho em si. Gente, é surreal. Há muitos tempos atrás, aqui em São Paulo, tinha-se muita demanda, ainda tem, de oleiros para vir trabalhar aqui com habilidade, que pudesse atender os ateliês, produzirem peças. E não querendo menosprezar ou falando, não, é uma profissão maravilhosa, gente. O pessoal aqui ganha bem trabalhando para os ateliês, ganha porque assim, a diária é bem valorizada. E aí você vai, por exemplo, para um interior aí, igual na sua cidade, você tem olheiros que produzem vasos gigantes, assim, com habilidade incrível. Lógico, e aí a gente tem que aprender a entender esse processo. Olha, ele faz isso, aí muitas vezes a questão econômica, a cultura do próprio país não valoriza o produto, ele vende o produto por um preço inferior, não consegue sobreviver. Isso foi gerando uma cultura, principalmente, igual você falou, no próprio filho, né? Um dia eu encontrei uma pessoa que estava trabalhando no ateliê e ela estava lá trabalhando, fazendo as peças, ajudando no ateliê. Era um jovem e o dono do ateliê queria incentivar ele a continuar a fazer, que era jovem. Daí ele chegou assim para mim e falou assim: eu tenho vergonha de falar na minha casa que eu mexo com barro, que eu me sujo de argila, porque eu tô aqui só para poder ganhar um trocado. E eu tenho vergonha. E aí a gente pensa assim, gente, eu tenho pessoas... Desvaloriza o trabalho, né? Exatamente, exatamente. A parte mais baixa assim, da cerâmica, o pessoal que está começando, que não tem essa visão. E aí eu falei assim para ele, cara, eu tenho pessoas no meu ateliê que pagam R$ 350 para fazer uma aula, para poder sujar a sua mão de barro e sair de lá feliz com a outra mentalidade. Aí é aquela questão de cultura, né? Que a gente precisa mostrar para as pessoas, entender, valorizar, e aí a coisa vai fluindo, porque esse cidadão precisa vender o seu vaso, e aí quem comprar o seu vaso, entender da onde vem, como que é feito. Esse é um processo que eu acho que é muito legal da gente incentivar na parte da cerâmica. E aí queria mostrar isso. Tem cerâmica de todos os níveis sendo feito aqui no Brasil e tem as cerâmicas mais primitivas que as pessoas muitas vezes acaba desconhecendo, né? Uhum. Eu acho que é muito isso. E aí aí você falou assim, tô começando, coisa assim. Mas é legal isso, cara. Eu adorei essa sua iniciativa, você correr De atrás, ir lá, meter a 2017, cara, né? se você for avaliar, 2017 para cá, é pouquíssimo tempo, né, Barbosa? Então, assim, eu fico muito feliz porque nesse curto espaço de tempo, embora a gente saiba que esse universo é gigantesco aí, né, que depois que você mergulha nisso, você não quer mais sair, eu acho que nesse curto espaço de tempo eu consegui fazer muita coisa, sabe? Sim. Conhecer muita coisa. A esmaltação, eu tô assim, pensa numa pessoa que está com sede de fazer isso aqui, ainda não conseguiu, né? Eu tô, inclusive, com um monte de esmalte, a Keiko mega generosa, depois que terminou todo o nosso trabalho da produção, da exposição dela, ela separou saquinhos com todas as cores que eu podia
os de baixa, né, de preferência, sabendo que aqui é mais difícil, separou vários esmaltes para mim, várias argilas coloridas, enfim. Eu até cheguei a comprar algumas coisas da Rise, né? Lá Sim, em Cunha, isso na é. época eles estavam abrindo a loja, cheguei a comprar algumas coisas, só que assim, tá tudo aqui guardadinho, esperando a oportunidade, ainda não deu certo, né? Mas Mas vamos você vai ter, torcer, você acho vai que ter. daqui para o final do ano, eu estou aí torcendo para que tudo aconteça, para que a gente consiga comprar um forno, né, que atinja no mínimo 1.000 graus, para a gente desenvolver um trabalho mais interessante ainda do que a gente já faz hoje. Isso é legal. Se você quiser mostrar Assim, lá que você um falou. diferencial, né? Aham, Olha só, você não falou, mas vou tocar no assunto, por pode exemplo, falar. as montagens. Eu uso muito fio tradicional, algodão, Isso é cetim, legal. couro. Por que eu ainda não consegui fazer uma joia de verdade, né? Porque eu não acho prudente você colocar uma prata, por exemplo, como a Cléris usa já, a mestrona, ela que eu só falta engolir aquele livro dela todo dia. Porque assim, a fragilidade é maior da peça sob espetada, né? Então, assim, Sim. eu até estou usando, tem algumas peças que eu fiz com aço inoxidável, né? Então ela não oxida e aí já fica uma peça para um outro público. A gente tem que trabalhar com todos os públicos, então a Lógico. gente acaba que o aço ele atende uma necessidade de um outro público, mas a grande maioria são fios mesmo, de cetim, fio de algodão, fio encerado, alguma coisa em couro, né? E aí, enquanto eu não estiver conseguindo fazer a esmaltação, que eu sei que a peça vai ficar muito mais resistente, a gente vai usando esses materiais mais alternativos, né? A Marti Cerâmica, a Márcia aqui, né, que também trabalha com joias, com cerâmica, ela colocou terra é joia, né? Na verdade é isso mesmo. Eu acho que Como é que ela falou? ela falou que terra é joia, né? Sim, Ela quis sim. definir que a terra, o barro, a argila é uma joia, né? O que você produz é uma joia também, né? Uhum. A gente eleva um pouco quando a gente fala assim de materiais mais nobres para colocar, vamos dizer assim, mais caros e tudo mais. É lógico porque isso, como você falou, você quer chegar num público que vá, né? Porque lógico que se você introduzir um material mais caro, você vai ter que cobrar mais caro pela peça e muitas vezes você não chega nas pessoas. Mas o designer, a criação, o projeto, aquela coisa quando você molda o barro, você tira uma forma, uma coisa, isso aí é impensável, né? Tipo, é uma criação, é uma coisa única, né? Então isso que é muito legal. A cerâmica tem essa possibilidade em todos os quesitos e você está usando isso para fazer uma, como você define, biojoias, né? Que eu acho esse termo muito legal e bem apropriado para o trabalho que você está fazendo. E sensacional, não posso dizer outra coisa. E tirando, né? Eu não sei como é que é hoje aí na sua região, mas eu sei que assim, né? A gente está passando por uma fase complicada, né? Então vai ser difícil para todo mundo, né? Tanto na parte comercial, de vender, de sobreviver do produto, mas como que é para você o comercial dessas peças? Me fala um pouquinho sobre isso. É assim, a minha região, ainda bem, a gente tem assim um apoio muito grande das secretarias de cultura, de estado, né, de alguns órgãos, que eles abrem de alguma forma espaço para que a gente mostre o que está produzindo. A gente tem isso, tem uma valorização muito grande. Eu não posso me queixar, sabe? Tem a CEASTER, que é uma secretaria de assistência, trabalho e promoção social, que apoia muitos os artesãos aqui, abre portas. Tem a Emater, que é uma empresa também que nos abre portas. Ela tem um grupo chamado, meu Bacana. Deus, tá terrível, Vitrine Artesanal. E essa vitrine artesanal, a gente anda o Pará inteiro com essa brincadeira. Órgãos, eles abrem portas dentro dos órgãos, então a gente vai para a Assembleia, a gente vai para a DEPA, EMOPA, tudo que é órgão que eles têm condições de abrir o espaço para que a gente mostre o que é produzido, a gente consegue, sabe?
E aí, e tem ainda o IDFLO, que é um outro instituto, né, que aqui da minha cidade, Instituto de Desenvolvimento Florestal da Amazônia, que a gente também tem um grupo chamado Feira da Biodiversidade. São produtores rurais e produtores também artesanais, né, de peças e joias, e, enfim, algumas outras coisas, mas tudo dentro da biodiversidade. Sim. A Emater também, ela tem assistência ao produtor rural e aos artesãos. Então, assim, eu não posso me queixar nesse sentido. A Não, gente tem sim, a claro. cultura, né? Fora isso, a gente tem um lugar aqui chamado Polo Joalheiro, que é o antigo presídio, né? Que foi transformado num espaço, é uma vitrine, porque todo turista que vem em Belém frequenta esse lugar. Aí lá, por exemplo, é um lugar que eu precisava ter uma peça mais sofisticada, mas enfim, não tenho, né? Eu acabo fazendo milagre aqui para poder botar uma peça muito bem trabalhada, sabe, para ver se atende e vende. É uma vitrine de verdade, sabe? Vende pra caramba lá. Então, assim, eu não posso me queixar, mas a minha vida é feira. Mas eu vou te dizer, cansa. Cansa muito, Barbosa. Tem uma hora assim que dá um desespero, porque ainda mais eu, que eu produzo e vendo. Ainda tem a parte de marketing, tu tem que trabalhar tudo, sabe? É, a gente fica meio pirada, assim. Essa parte aí é que a gente tava discutindo nos grupos, que é realmente isso, né? O ceramista, na verdade, a gente, além de ser ceramista, é empresário, microempreendedor, trabalha com marketing, tudo isso, porque a gente, Pesar, a gente tem que descobrir a você está fazer a começando, embalagem. né? Agora não pode mais usar o plástico, né? Então, abolindo o Então, plástico, aí você tem que criar a tua embalagem mais sustentável, e aí, enfim, tudo isso fica é, por tua conta, né? Então não tem como é, fugir muito. então, esse é um trabalho que a gente tem, lógico, é essencial, a gente está aprendendo, está evoluindo, né? Igual o pessoal estava colocando aí, faz o forno do Louruço, aí o pessoal colocou aí para você fazer a temperatura. É um processo de evolução, né? Essa é a parte da onde você está na aprendizagem, daí você tem que aprender todos esses processos de desenvolvimento das peças. E eu acho que isso é uma coisa que é até interessante, eu não sei se a Márcia ainda está aí, do Marte Cerâmica, a gente vai falar um pouquinho numas lives nesse final de semana agora, sobre esse processo, né? Desenvolvimento da marca, do produto, de como a gente pode usar as mídias para poder vender, para poder... Porque, assim, gente, apesar da gente não ter, da gente ter todo esse trabalho, a gente também tem que apoiar e ajudar as outras pessoas, né? De alguma maneira. Por exemplo, alguém é melhor, assim, vamos dizer assim, de marketing, divulgação, coisa assim, ou outra pessoa, sabe? Dá o caminho das pedras, porque a gente precisa fazer com que a cerâmica torne um produto bacana, vendável e que mais pessoas possam sobreviver desse produto e a gente começa a cultuar ela como um produto nobre, bom, para a gente poder ter crianças querendo fazer, né, olarias não fechando, né? Eu acho que é esse caminho da cerâmica. Então, se a gente se ajudar, é muito melhor, né? E, Barbosa, a minha sorte é que eu tenho um curso de designer gráfico, então isso me Aí, ó. ajuda bastante, porque algumas coisas eu desenho, entendeu? Então, assim, fica mais fácil. E outra coisa que eu ia comentar é com relação à venda em si, que as pessoas pecam muito, é a apresentação do teu produto, sabe? A gente tem uma dificuldade muito grande de colocar na cabeça, às vezes, do artesão. Eu falo do artesão porque eu trabalho muito com artesão, né? Ele Sim, coloca de qualquer jeito o produto em cima da mesa, sabe? Isso parece assim que desvaloriza todo o trabalho. Se você conseguir colocar, não precisa ser coisa sofisticada, mas precisa colocar de forma harmoniosa a exposição deles, porque isso acho que é fundamental na apresentação. Se você colocar de qualquer jeito, a pessoa vai olhar de qualquer jeito, sabe? Eu penso assim, não sei. é isso E às aí. vezes são coisas simples, sabe? De se fazer, não precisa ter dinheiro necessariamente para Não, fazer. não. Eu acho que assim, precisa ter um pouquinho de conhecimento, né? Ouvir, aprender, para você evoluir. Né? Como a gente evolui na parte de construir o objeto, de aprender cerâmica, a gente evolui nas outras partes também. Eu acho que esse Sim. conhecimento só vai agregar para a pessoa, para ela poder melhorar o seu produto.
E é sobre isso que a gente quer discutir nessas lives, que a gente quer incentivar as pessoas a fazer com que ela desperte o desejo nas outras pessoas por comprar o seu produto, né? Saiba apresentar o seu produto, né? Todo esse processo. O Só pessoal para tá... você ter um exemplo assim, de uma coisa bem bacana, aqui em Belém tem uma empresa chamada Fox Video, que hoje, na verdade, eles se tornaram uma livraria e cafeteria. E eu fiz uma parceria com eles, né? A gente chama de loja colaborativa. E aí as Sim. minhas peças estão lá também expostas. Aí eu falei, poxa, o que eu posso oferecer além da peça em si para um cliente que frequenta uma livraria? Uma coisa tão básica, que aí depois eu fiquei assim, poxa, uma sacada bem legal. E mandei fazer acho que tem aqui. O Aí, ó. marcador de página. A pessoa compra a peça, leva o marcador e mesmo quando não compra, eu já até deixei a menina avisada lá. O cara veio aqui, pagou, dá um marcador de página para ele, sabe? É uma propaganda do meu trabalho e é uma coisa útil Sim, também, de certa sim, forma, né? sim. Então, assim, são coisas simples, né? O que eu vou oferecer além das minhas peças para uma livraria? Um marcador de página, pô, vendo livros, né? Então, eu acho que é uma ideia super legal. Eu acho que isso aí que você fez e a gente precisa mostrar para as pessoas a gente aprender a pensar não só. Eu sei que é gostoso, né? Quando a gente faz cerâmica, é uma delícia você fazer cerâmica, aprender cerâmica, tudo isso é muito, muito legal. Só que também, se você quer sobreviver disso, quiser mostrar o seu produto, apresentar, né, aparecer, você você tem que aprender um pouquinho de outras coisas também, né? E é isso, um marketing, uma divulgação, é mostrar o seu trabalho, é ter algumas iniciativas que é super interessante para o seu próprio produto, para você mostrar o seu produto. Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, mas elas têm que pensar que aqui no Brasil ainda a gente tem uma cultura que ainda tem muitas pessoas que ajudam, né? Que faz o outro trabalho. Mas tem lugares que a gente vê isso, que um ateliê de cerâmica, muitas vezes ele faz. Estados Unidos é um exemplo, né? Que a gente tira disso. A pessoa lá, ela faz todo o processo. E aí ela tem que aprender um pouquinho de tudo, né? Fazer um marketing, uma divulgação, uma coisa assim. Não é ruim, gente. Não tem que gostar muitas vezes, né? Só que é essencial de vez em quando, né? Olha, a própria olaria é uma vitrine, porque o que, que eu fiz? Uma parede, eu peguei uma parede da Olaria Mestre, posso botar minhas pecinhas aqui? Pronto, a olaria ela recebe um número absurdo de pessoas durante o dia, porque ele vende muito lá. Ele deve estar me escutando aí, mas vende bastante. Então, assim, entra um fluxo de gente diário muito grande, inclusive turistas, né, que vão indicados por alguém. E aí tem uma paredezinha lá cheia de peças. Nada, nada, vira e mexe, ele entendeu. Vai, olha, assim, de uma pecinha. Eu, opa, beleza. Então, assim, a Muito. gente vai usar os mecanismos que a gente tem, né? Se Sim. eu não tenho uma loja física, eu não tenho uma loja virtual ainda, não tenho, infelizmente, quero ajuda. Se alguém puder, eu agradeço. Mas eu não tenho minha loja virtual, estou precisando urgente fazer. Mas eu tenho que usar esses recursos, as lojas colaborativas, as feiras, os eventos. A gente faz muito congresso, sabia? Os congressos, Uhum. a galera de fora absurda. Se você puder fazer contato com os conselhos regionais das profissões da tua cidade, é interessante. Eles sempre têm, às vezes, num hotel, um espaço reservado onde a pessoa vai fazer o lanchinho. Cria lá uma feirinha para essa galera. A gente vende, incrível. Pode. Isso eu estou te falando porque eu participo muito de feiras assim, dentro de hotéis, de espaços onde tem aquele intervalozinho dos congressos, né, dos seminários. A galera vai tomar o café, tá ali, todos. Agora sim, não é só bijuteria, né? Nem biojoias. Tem tudo da cidade. Tem a castanha do Pará, tem o biscoito de açaí, tem o biscoito não sei do quê. Enfim, as coisas regionais de preferência, né? Porque quem vem de fora vai querer comprar coisa que a gente vende aqui. Sim, exatamente, exatamente. E aí a Essa gente é. coloca uma feirinha exatamente com tudo aquilo que o Pará tem. Beleza, não precisa ser muita gente, não, sabe? Se você formar um grupinho e descobrir onde está acontecendo esses eventos, é super interessante para você Né? conseguir mais um canal de venda, né? Sim, sem dúvida, é isso aí. Essa é a ideia. Você tá.
mostrando o seu produto de alguma maneira, né? Deixa eu só te falar, passou 1 hora já, o Instagram vai cortar a gente aqui, tem 20 segundos. Nós vamos voltar de novo, tá? Vamos conectar aqui, porque o pessoal quer ver o seu trabalho, então se prepare aí para você mostrar um pouquinho do Vai acabar, seu... então? Não, vou te explicar. Se você tiver alguma coisa aí, a gente volta e a gente conversa, tá bom? Tá? Volta aí, pessoal. Vai desconectar aqui, eu vou